Abra comigo sua Bíblia. Se você não está com a Bíblia aí em papel, acesse aí o app da sua Bíblia. No livro de Gálatas, capítulo 6, eu vou ler apenas um verso, verso 9. Gálatas, capítulo 6, apenas um verso, que é o verso 9. Se você não trouxe Bíblia, ou não tem a Bíblia aí no seu celular, no seu tablet, não tem problema, nós vamos projetar o texto aqui na tela, e você pode acompanhar esse verso que nós vamos ler. Eu leio na Bíblia a mensagem, diz assim, não se cansem de fazer o bem no tempo certo, teremos uma boa colheita, se não nos desesperarmos, nem desistirmos. Vou ler novamente. Não se cansem de fazer o bem no tempo certo, teremos uma boa colheita, se não nos desesperarmos, nem desistirmos. Amém. Baixe sua cabeça, quero orar um pouco com você novamente. Pai, que nós possamos, a partir desse verso, a partir da sua palavra, da palavra de Deus, que nós possamos hoje termos um encontro contigo, que nós possamos hoje, Pai, termos o nosso ânimo restabelecido, que nós possamos hoje ter a nossa perseverança ativada, que nós possamos, Pai, ter um encontro contigo e isso de alguma maneira altere o nosso rumo, a nossa rota, a nossa história. É assim que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Ô Léo, posso te pedir um favor? Você pode pegar uma água para mim? Por favor. A gente lê um texto que fala de fazer o bem. Fazer o bem, porque em algum momento teremos uma boa colheita. Se eu e você não desesperarmos e nem desistirmos, não desfalecermos, teremos boas coisas a colher. E eu acho esse texto muito importante e pertinente, porque tenho a impressão que nós tivemos um ano de 2018, todos os anos têm as suas durezas, mas tenho a impressão que tivemos um ano de 2018 extremamente duro, difícil, com várias questões de intolerância, obrigado Léo, com um processo inclusive de as pessoas não conseguirem lidar umas com as outras, onde afeto entre familiares ficou pelo caminho, onde o bem aparentemente ficou em segundo plano. E eu acho que esse texto é importante, porque nós estamos chegando num final de ano, e nós precisamos de alguma maneira olhar para o ano que se passou, porque este é o movimento de lutar até o fim. O tema do mês diz: perseverança, lute até o fim. Qual é esse fim? O fim do ano? Não é o fim de um ciclo, mas é lute até o fim da história, e aí eu e você não sabemos quando é esse fim. Por isso que eu quero pensar com vocês esse texto, porque eu quero de alguma maneira, assim como na minha vida, quero que na sua vida nós coloquemos a semente do bem em nossos corações, para que possamos insistir, possamos seguir fazendo o bem. Rubem Alves dizia: amo aqueles que plantam árvores, sabendo que não se assentarão à sua sombra. Plantam árvores para dar sombras e frutos àqueles que ainda não nasceram. Confesso, eu também os amo.
Também amo pessoas assim. Talvez você seja uma delas. Talvez você seja a pessoa que de fato planta a árvore, sabendo que você não vai desfrutar disso, mas que alguém em algum momento vai desfrutar. Talvez você seja a pessoa que entrega a sua vida, a sua história, os seus dias, os seus movimentos, para que outra pessoa possa desfrutar da sombra, do fruto. Por que estou dizendo isso? Porque às vezes fazer o bem parece algo, vou usar uma linguagem mercadológica, pouco lucrativo. Fazer o bem, inclusive, parece ser algo que não dá resultado. Porque fazer o bem não é instantâneo, não é algo que nos mostra o seu movimento instantaneamente. Talvez você tenha um filho, uma filha, que hoje já são adultos, e aí você consegue inclusive dizer isso melhor do que eu. Porque você fez o bem durante muitos anos, e não foi tão rápido que o filho e a filha se constituíram enquanto gente, adulto, humano, maduro. Demorou, mas você precisou insistir em fazer o bem. Então talvez a sua entrega, talvez a sua tenacidade cheia de esperança gerará sombras, gerará fruto, para pessoas que inclusive você ainda nem conhece. Por isso acho essencial falarmos da perseverança. Na busca de deixarmos um legado divino, sagrado, para a humanidade. Por que faço o bem? Porque é bom. Porque acredito na mensagem do Evangelho, uma mensagem de amor que aparentemente não dá resultado imediato. Porque penso que é importante deixar um legado divino e sagrado. Sem este movimento, fico com a impressão que a vida se dilui, se deteriora. Então acho importante, sim, pensarmos sobre perseverança. Porque tenho o desejo, e espero que você também tenha, de deixar um legado. Não sei se isso mudou tanto, mas acho que sim, com a chegada da Liz, da minha filha. Eu nunca pensei tanto em deixar um legado. Nunca. Porque agora eu começo a perceber que é importante deixar para aquela mesticinha algo bom, do bem, bonito. E isso vai exigir o meu esforço. Eu terei que insistir nisso, sem me desesperar diante das tribulações da vida que acontecerão. Sem desistir diante das perrengues, das durezas que também chegarão. Então eu, por causa disso, devo estar tomado e acho que isso é importante para a humanidade. Com isso em mente, te digo, não fique preso ao que deu errado, presa ao que deu errado. Identifique o que foi bom. Como assim, Will? Porque, deixa eu lhe dizer uma coisa. Viver, acho que você já sacou isso, é a garantia do erro. Como assim, Will? Última mensagem da quinta-feira do ano. Venham para cá, para ter uma mensagem de esperança, de perseverança, e você vem e fala que viver é a garantia do erro. É verdade. Se tem uma coisa que nós temos certeza, é que diante dos nossos dias, nos nossos esforços, nos nossos movimentos, nas nossas tentativas, o erro vai chegar. Porque nós estamos construindo isso pela primeira vez. Nós estamos conjugando verbos, fazendo escolhas, pela primeira vez. Nós estamos, de alguma maneira, fazendo os nossos dias acontecer pela primeira vez. E isso, consequentemente, nos leva ao erro. Não tem como fazer pela primeira vez tudo certo. Não tem.
Não tem como a Liz, que está agora com 4 meses, falar papai pela primeira vez perfeitamente. Ela começou a fazer uns sons esquisitos, que eu fico imaginando que deva ser palavras, mas são sons esquisitos. Eu, como um pai apaixonado e bobo, fico ali, deve ser alguma coisa bacana. Mas o fato é que ela não está falando corretamente, eu não estou entendendo, ou eu não estou falando corretamente, e aí a gente não se compreende. Mas não dá pela primeira vez para acertar tudo. Não dá para fazer pela primeira vez as nossas escolhas e não errar. O que eu quero dizer com isso? Fazer o bem, que é a primeira parte do verso que nós lemos. Fazer o bem não significa necessariamente acertar sempre. E você precisa ter isso em mente. Sabe para quê? Para que você fique leve. Buscar o bem, não significa ser perfeito, acertar o tempo inteiro. Não. Todo esse processo de tentativa, vacilo, de tentativa, erro, de buscar o certo e não conseguir, faz parte da pedagogia da vida. Por eu e você termos uma história inédita, nós não sabemos exatamente como fazer as coisas, não sabemos. E aí por vezes nós erramos, vacilamos. Aliás, por vezes não, muitas vezes. Muitas vezes a gente erra. Muitas vezes a gente escorrega. Muitas vezes nós deixamos coisas preciosas pelo caminho, coisas inclusive que poderiam alimentar a nossa vida de exuberância, de alegria, de prazer, mas nós deixamos pelo caminho, porque não sabemos fazer as escolhas todas certas. Como já dizia Paulo, no livro aos Romanos, o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal, e aqui eu quero pensar o mal não como normalmente se pensou pecado, o mal como algo que nos gera um desconforto na vida, o mal que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo, eu acabo escorregando. Nós somos assim, ambíguos, nós somos assim, tentamos e não acertamos. E aí nesta época, chegando às festas, não sei você, mas posso dizer que eu tenho a tendência de fazer balanços. Vai chegando aí essa época, entrou dezembro, esses dias inclusive eu sentei com a minha irmã, e a gente batendo um papo, eu estava fazendo alguns balanços, e ela também, e a gente ficou trocando os balanços, parecendo um contador. Ficamos trocando os nossos balanços. Vai chegando essa época, a gente vai fazendo análise das coisas que fizemos, do nosso ano. Nós começamos a ver o bem e o mal que fizemos ou deixamos de fazer. E eu acho que isso é saudável. Acho que você precisa fazer isso, desde que você não fique preso ao que deu errado. Fazer o balanço, olhar para o ano, olhar para as coisas como aconteceram, olhar para o bem que você tentou fazer, mas não conseguiu, olhar para o mal que você não queria, mas acabou fazendo, é importante. Desde que você não fique preso apenas ao erro. É muito provável que ao longo do ano de 2018, se você for humano como eu, você tenha deixado boas sementes pelo caminho, bons projetos pelo caminho.
É bem provável que alguns projetos morreram na sua mão. É bem provável. É bem provável que algumas relações que você estava envolvido fracassaram. É bem provável. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Diante disso, não se martirize. Não fique se martirizando, porque isso será ainda mais danoso para a sua história. Aliás, isso não é uma palavra minha, são palavras de Jesus, que ele diz: misericórdia eu quero, e não o sacrifício. O que é o sacrifício? Martírio. Errei, e eu fico ali, não errei. Não, errei. Algumas sementes ficaram pelo caminho. Vacilei, mas eu preciso ter misericórdia, inclusive de mim. Eu preciso olhar para as minhas condições e entender que eu sou ambíguo, e entender inclusive que eu tenho limitações, que às vezes eu não vou dar conta e não vou acertar sempre. O ano está acabando, e não é se martirizando que você terá mudanças. E eu tenho a impressão que quando a gente começa a fazer esses balanços e olhar para as coisas, o que a gente quer é mudança. A gente olha, pensa, lamenta, às vezes fica feliz com o que aconteceu, mas a gente faz esse processo porque a gente quer mudança. E se martirizar não traz nenhuma mudança. Quando eu estava pensando nessa reflexão, eu me lembrei, eu não sou um cara muito bom de piadas. Quem é bom de piada é o Silas, que está aqui, ele sempre me faz rir. Mas eu lembrei de uma piada. Talvez porque eu não tenho traquejo, você nem vai rir. Vou de novo eu tentar aqui alguma coisa que possa me dar mal, mas não tem problema. Havia um homem condenado à morte, e ele estava esperando a sua execução, e chegou o dia. Chegando o dia, apareceu lá um senhorzinho, um padre, todo distinto, bonitinho, foi até ele e falou: filho, vim até aqui porque eu quero te apresentar a palavra de Deus. E aí o homem, todo despachado, olhou para o padre e falou assim: padre, não precisa, é perda de tempo. Afinal, daqui a alguns minutos eu estarei conversando com ele pessoalmente. Você quer que eu leve algum recado? Eu levo. Por que eu estou dizendo isso? Não adianta ficar se martirizando. Se martirizar. O ano está acabando. Ele está condenado à morte, mas você não. Você pode levar para o próximo ano ideias. Você pode levar para o próximo ano uma nova fala, não apenas um recado, mas você pode levar para o próximo ano uma nova atitude, um novo movimento. O ano já está fadado a acabar, a sentença de morte dele já está definida, já está chegando, está aí. Então, eu e você, assim como o homem que respondeu ao padre, na minha opinião, de maneira magnífica, porque essa é a ideia que o padre quer trazer. Eu quero te apresentar a palavra de Deus, para você se martirizar um pouco mais, que você errou a vida inteira. Não, fique tranquilo, logo mais eu vou estar conversando com ele pessoalmente. O próximo ano está chegando. O que eu quero dizer com isso? O que você fez, deixou de fazer, pode ter sido algo ruim, mas isso não define o que você pode fazer daqui para frente. Você pode ter um novo jeito, uma nova atitude. Acredite. Se prender ao que deu errado é fechar os olhos para o que pode florescer. Se prender ao que deu errado é fechar os olhos para o que traz vida. Eu nem pensei em falar isso, mas vou falar, não tem jeito. Já que eu falei da Liz no começo, vou falar que eu acho que eu já consigo falar isso com um pouco mais de serenidade. Quem me acompanha sabe que a gestação minha e da Lilian era uma gestação gemelar. No 4º mês,
nós descobrimos em uma das meninas um negócio chamado hidropsia. Em um dos ultrassons, o coração da menina que se chamaria Eva parou. Foi muito dolorido. Muito. As duas meninas eram gêmeas idênticas, estavam na mesma placenta. E aí entramos numa outra crise. Porque o falecimento de uma, como o corpo entende algo falecido ali, naturalmente tem a tendência a expelir. E isso colocaria a Liz para fora também. Duro. Duríssimo. Sofrido. Difícil. A perda e lidar com essa inconstância, com esse medo, com o risco, extremamente duro. Por que estou te dizendo isso? O tempo passou, nós conseguimos seguir com a gravidez da Liz, e hoje a mesticinha, a Japa, está com 4 meses. Ficar preso a essa história extremamente dura impede de eu ver o sorriso da Liz de maneira magnífica. Ficar preso a essa história que eu não queria que acontecesse, difícil, doída, não deixa eu me alegrar com as coisas que aquela garota balbucia, e eu fico bobo. Então, as coisas que aconteceram, que deu errado por sua responsabilidade, ou por não ser sua responsabilidade, por causa do acaso da vida, as coisas que deram errado, tá certo, aconteceu, não fique preso a ela. Não fique preso, porque isso te impede de ver o que está florescendo, o que está por florescer, o novo ano vem chegando. Ficar preso a isso significa carregar tudo e não dar espaço para a nova vida. Se prender ao que deu errado é abrir mão de fazer o bem. Se eu fico preso a essa história, de novo digo, dura, agora eu consigo falar um pouquinho mais inteiro, mas até pouco tempo falar disso fazia eu chorar. E ainda faz, ainda. Mas ficar preso a isso pode me impedir de fazer o bem para aquela garotinha que está lá em casa agora, imagino que agora dormindo. Pode me impedir. Então eu, de alguma maneira, olho, faz parte do meu balanço, mas não fico preso. Por isso eu afirmo, não fique preso ao que deu errado, fique com o bom. Porque na sua história é possível encontrar algo bom. Will, mas deu tudo errado. Mas alguma lição você pode tirar dessas coisas que deram errado. Isso é ficar com o bom. Alguma pedagogia você pode tirar dessa história. Não foi exatamente como você queria, assim como não foi a minha exatamente como eu queria. Mas você pode tirar algo bom dessa história. Ficar com o bom, perseverar. Já que nós estamos às vésperas de um novo ano, e talvez você como eu esteja fazendo os seus balancetes, anote mais uma coisa aí. Por favor, não confunda perseverança com persistência. Não confunda. Nessa ação de se lançar para o próximo ano, não faça confusão com essas duas coisas. Porque isso pode te levar a resultados muito diferentes. Se você achar que persistência é a mesma coisa que perseverança, talvez isso te leve a caminhos, a um norte extremamente diferente do que você gostaria. Afinal, faz parte da vida errar, faz parte da vida lidar com o erro, faz parte da vida lidar com a dureza. Contudo, você não precisa persistir no erro. Talvez você está se perguntando agora aí, Will, mas
Persistência e perseverança não é a mesma coisa. Não. Há uma diferença entre persistir e perseverar. Talvez ela não seja tão clara, mas eu quero tentar hoje deixar um pouco mais clara. Talvez, inclusive, com essa clareza você vai conseguir identificar alguns processos de fracassos, algumas explicações para fracassos e coisas que deram errado com você. E aí talvez agora você está fazendo uma outra pergunta. Então persistir é ruim, Will? Depende. Não necessariamente. Deixa eu tentar te dar um exemplo. Pense comigo numa pessoa que quer aprender uma outra língua. Pronto, a gente tem um exemplo vivo aqui. Silas. Silas chegou do Canadá dia 18, ontem. Foi para lá para aprender línguas. Ele nem sabe português direito, mas foi para lá para tentar aprender inglês. E ele foi para lá para aprender essa língua. Eu faço essa brincadeira com ele porque é muito meu amigo, tá, pessoal? Por favor, não me julguem. É muito meu amigo, é meu irmão. E nesse processo de aprender uma nova língua, quem já se lançou nesse desafio, sabe que é preciso repetir, 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 escutar, 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 listen, listen, listen. Repete, repete, repete. Repete a gramática, repete a expressão, repete o formato. Faz parte, esse é o lado bom da persistência. Persistência, então, é como um martelar. Eu fico martelando numa coisa, na mesma coisa, do mesmo jeito. Agora, deixa eu te dar um outro exemplo. Pense em alguém que precisa de algo novo. Pense em alguém que precisa de um novo emprego, um novo relacionamento, uma nova vida. Pensa em alguém que precisa de um novo significado. Pense em alguém que precisa de uma nova percepção sobre o mundo. Repetir, repetir, repetir. Dará algo novo? Ou seja, trilhar o mesmo caminho, persistir nesse caso, desculpe a expressão, é pura burrice. Então aí que está. Persistir não é o mesmo que perseverar. Persistente é aquele que faz a mesma coisa do mesmo jeito. Esse é um persistente. Por isso que o balanço é importante. Porque quando você olha para o balanço, você consegue identificar como é que você fez, o que você deixou de fazer, o que você poderia fazer diferente. Não do mesmo jeito. Fazer o balanço é importante não para ficar preso ao erro, mas para criarmos uma consciência tal. E não seguirmos persistindo. Fazendo as mesmas coisas, simplesmente mudando o calendário que está pendurado na parede. E eu preciso aqui admitir que algumas vezes já fiz isso, algumas vezes. Troquei o calendário, mas fiz as mesmas coisas. Isso é péssimo. Aliás, já dizia um grande gênio da humanidade que isso é pura insanidade. Fazer a mesma coisa e tentar achar um caminho diferente. Tá certo, Will? Entendi o que é persistência e o que é ser perseverante. Perseverante é flexível. É aquele que busca outros caminhos. Perseverante é aquele que também insiste, mas de um outro jeito. Perseverante é aquele que não vai na mesma trilha. Não. É aquele que não vai na mesma rota, que não fica batendo na mesma tecla, sabe? Não. Perseverante não é aquele que apenas martela.
fazendo do mesmo jeito. Perseverante é aquele ou aquela que pensam em como fazer, mas de agora em diante de outra forma, de uma outra maneira, por um outro caminho. Perseverante é aquele que muda as suas convicções e crenças. Por isso que a gente precisa fazer o balanço. Porque talvez, inclusive, alguns dos seus erros aconteceram por causa das suas convicções e crenças. E quando eu estou falando crença aqui, não é apenas religiosa. É em tudo. É na sua história. Talvez uma das suas crenças seja o seguinte: o homem chega e senta no sofá depois que chega do trabalho e descansa. Talvez por isso o seu casamento acabou. Uma crença. Porque ao invés de você chegar e cuidar da relação, você negligenciou. Talvez a relação com o seu filho está péssima, porque você, mãe, pai, acredita que ser pai e mãe é ser linha dura e firme. E se impor. E talvez seu filho, sua filha estão ficando cada vez mais distantes por causa de uma crença. Então é preciso fazer o balanço. Perseverante é aquele que muda, sim, essas convicções, que busca fazer algo de um jeito e se não dar, faz de outro jeito. Ele ou ela faz de outro jeito, e de outro jeito, e de outro jeito. Para tentar explicar isso, hoje eu quero inclusive mudar um pouco a dinâmica da minha reflexão. E agora eu vou pedir ajuda para um vídeo curto. São, se não me falha a memória, 2 minutos e pouquinho de vídeo. Talvez até você já tenha assistido esse vídeo. Mas acho que ele ajuda muito a ilustrar o que é perseverança. Então, vamos ver esse vídeo juntos.
Perseverança. Não sei se você se deu conta, mas o ursinho não segue na mesma trilha. Ele escorrega e ele vai mudando a trilha. Mudando. Mudando. Até encontrar o caminho dele. Não da mãe. Para chegar até lá em cima. Perseverança. Ele errou. Algumas vezes. Mas ele não ficou preso ao erro. E aqui eu queria finalizar a minha reflexão te dizendo o seguinte: ele insistiu no que é verdadeiro. Como assim, Will? Sim. Ele insistiu nessa relação. Eu não abro mão dessa relação. Eu não abro mão. Eu quero estar perto. Insistiu. Talvez você está se perguntando o seguinte: Will, e o que isso tem a ver com Deus? Tudo. Tudo. O Deus que diante de tantas alianças, é só você ler a Bíblia, foram muitas tentativas de alianças que não deram certo. Várias. Ele insiste, perseverante, tentando de outro jeito, até encontrar o caminho chamado graça, encarnado por Jesus de Nazaré. Um Deus perseverante. Um Deus que muda a forma como o sagrado, o divino se relaciona com a humanidade. Já não mais longe, agora de perto. Um Deus que inclusive nos coloca este legado do bem. Já não estou mais com vocês, mas deixo com vocês o Consolador. Deixo com vocês uma companhia. Sabe para quê? Para que diante da dureza da vida, quando as coisas não derem exatamente como você gostaria, você conseguir identificar uma pedagogia e seguir insistindo. Eva, foi triste não tê-la, mas me ensinou muita coisa na vida. Sabe para quê? Para que eu lute e deixe um legado por uma garota chamada Liz. E eu tenho plena convicção que você também deve ter algumas pessoas que você pensa, que vem em sua cabeça, que vem em sua memória para que você deixe um legado. Perseverar é apostar naquilo que é verdadeiro, e só há uma verdade no cristianismo: amor. É essa a aposta. Eu aposto no amor. Não deu certo exatamente esse ano como eu gostaria. Não tem problema. Vem chegando novas possibilidades, novas alternativas, novos caminhos. E eu vou para lá com outra ideia, um outro jeito de ser, um outro jeito de fazer. Então quero repetir de novo o texto que li para vocês no começo, Gálatas 6:9. Portanto, não se canse de fazer o bem. No tempo certo teremos uma boa colheita, se não nos desesperarmos nem desistirmos. Este é o caminho. É plantando essa semente, é plantando esse processo de cuidar da vida, perseverante, aprendendo com os erros, não sendo apenas um persistente que martela no mesmo caminho, mas um perseverante que aprende. E aprendendo, constrói o amor, porque o amor é a única coisa capaz de sustentar a vida. Amor. Perseverança, lutar até o fim. Qual é esse fim? Posso lhe dizer uma coisa? Diz uma música que eu gosto muito, de uma banda chamada Rapa, que diz assim: para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Por isso lutarei perseverante, para que fique um legado, para que quem assuma esse legado continue lutando perseverante, para que continue um legado, e para que o reino dos céus seja algo real, palpável, verdadeiro entre nós.
Foi duro o ano, difícil o ano. Tipo ursinho. Vários escorregões. Dureza. Mas a gente segue. Abraçados a uma verdade, abraçados a um Consolador, que nos convida agora para a vida. Não precisamos mais de intermediários para essa conversa. Fique tranquilo, eu vou lá, eu dou o recado, eu terei uma conversa pessoalmente. Então, vamos juntos para 2019, mas agora não mais só persistentes, perseverantes, cheios de vida. Não fique preso ao erro. Olhe, aprenda, identifique o que foi bom e siga a sua história com Deus em seu coração. Fique em pé.